Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nossos corações. Nós, nesse exato momento, nós estamos começando a nossa reunião de domingo de manhã. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, nosso pensamento a Jesus, pedir as bênçãos, as benesses do Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre Divino, que dirija nossos caminhos para a retidão, os nossos pensamentos se volvam para o alto. Nós estamos atravessando assim por momentos críticos, por momentos difíceis, então nós aqui neste momento nós rogamos para que a espiritualidade amiga, os benfeitores desta casa nos dê bastante incentivo, resignação para que nós possamos passar por esses momentos que nós estamos achando muito difíceis, com bastante fé e coragem, que nós percamos esse medo que está apavorando, deixando as pessoas doentes, mais por medo do que pela própria doença. As pessoas estão se enclausurando dentro de casa, não saem nem para fazer uma caminhada porque tem medo. Vamos deixar, porque o medo gera insegurança. A insegurança gera omissão. E quando nós temos medo, nós não temos coragem nem de orar. Então vamos, caríssimos irmãos e irmãs que nos assistem neste momento, e a esses que estão presentes aqui, vamos orar a Jesus para que Ele nos fortaleça, Ele nos dê a coragem para que nós possamos caminhar. Por mais difíceis que sejam os nossos caminhos, mas aqueles que estão com o pensamento voltado para o bem, direcionado para os ensinamentos divinos, ele vence qualquer barreira. Por mais difíceis que sejam a nossa caminhada, aquele que estiver com o pensamento focado em Jesus, para o que Jesus veio, para nos mostrar os caminhos da verdade e da vida. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é a Ele que nós temos que recorrer. Oramos nesse instante, Senhor, pela nossa pátria, que ela seja abençoada. Oramos pelos nossos governantes. Oramos pelo planeta Terra, para que as pessoas acordem para a realidade do que... Por que o Cristo veio? Por que Jesus veio? Ele veio espargir amor. E que nós tenhamos esse amor no coração, porque foi essa doutrina que o Mestre deixou para nós, o amor incondicional. Sê conosco, Jesus, hoje e para sempre, que a Tua luz sempre brilhe em nossos caminhos. Nós queríamos falar aqui nesse instante, a Ana pediu para que todas as pessoas que estiverem assistindo ao vivo, que coloquem a sua água para ser fluidificada, né? Coloquem um copo, uma jarra de água ao lado, durante a prece que vai ser a doutora Jane, que vai fazer a nossa preleção de hoje, e que façam a prece quando terminar, rogando a espiritualidade benfeitora, a espiritualidade de Jesus, que fluidifiquem estas águas. É a mesma coisa da água estar aqui, porque naquele onde as pessoas estão orando com bom pensamento, estejam dirigindo o pensamento para a luz, ali os benfeitores que seguem a Jesus, que trabalham sobre a hélice de Jesus está. Então é isso aí, coloquem suas águas, que elas vão ser fluidificadas, mas ao término da palestra, façam uma prece, né, rogando a fluidificação das suas águas. Um bom dia a todos. Agora nós passamos a palavra a Jane, que vai nos trazer uma preleção para que nós possamos, através dos mais um ensinamento de Jesus, nós possamos sentir a paz do Mestre Jesus em nossos corações. Jane. Nosso bom dia a todos. Desejo muita paz, nosso agradecimento por estarmos aqui hoje. Lembrando a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi uma das pioneiras dos
nos estudos do fenômeno de quase morte, aquele que a pessoa tem parada cardíaca, foi considerada morta, depois ela retorna e conta o que foi que ela viu. A doutora Elizabeth foi uma das pioneiras disso. Num dos seus livros, que se chama Os Segredos da Vida, que é maravilhoso, ela coloca que existem duas emoções primárias básicas, aquelas que dão origem às nossas emoções fundamentais. E essas duas são o amor e o medo, que são emoções que trazemos desde as eras mais primárias do ser. O amor dá origem a todas as virtudes e o medo a todas as imperfeições. E diz ela que só existe um modo de nós nos libertarmos do medo, que é substituí-lo pelo amor. E nesses dias difíceis da Terra, quando o medo campeia, bem lembrou a nossa querida Luísa, graças a Deus estamos vendo a solidariedade crescente, o amor crescendo em tarefas de socorro ao próximo. Porque somente se vence o medo com amor. E a pessoa que deixa o medo dominar, ela se prende numa emoção destrutiva e não consegue caminhar para a frente. Então, cautela sim. Medo precisamos alijar de nós, ou pelo menos mantê-lo sob controle, porque, de certo modo, ele é instintivo no ser em alguns instantes para a própria sobrevivência, mas não predominante a ponto de travar o progresso espiritual da criatura humana. E relembrando momentos do passado, nós vamos observar uma situação em que o medo dominava, em que a aflição era pungente, em que a dor era intensa. Quando o Mestre Nazareno foi crucificado, seus discípulos estavam aflitíssimos, segregados numa casinha na periferia de Jerusalém, que era a casa de Maria Marcos, irmã depois do extraordinário Barnabé, companheiro do apóstolo Paulo, e mãe do pequeno João Marcos, que seria depois o evangelista, dos 4 evangelistas. Eles tinham feito ali a reunião da ceia pascal. E ali estavam eles todos reunidos, apavorados, porque temiam serem perseguidos, serem aprisionados, estavam aflitos. O que aconteceria? O que sucederia? Jesus havia dito que voltaria, mas e se ele não conseguisse? E se não fosse possível, o que seria do seu evangelho? O que seria da boa nova? Estavam aflitos e escondidos ali. E conta a psicografia de Chico Xavier, o Humberto de Campos, no maravilhoso livro Boa Nova, que Jesus do mundo espiritual percebia toda essa aflição, toda essa dor, e tinha anseio de manifestar-se para os seus amigos, para limpar deles esses sentimentos negativos, mas estava muito difícil, porque eles criaram uma psicosfera angustiante, dolorosa, que impedia que ele realizasse o seu intento. E diz Humberto de Campos que foi então que, envolvida por uma fé ardente e um ardente amor, um puro amor, que Maria de Magdala, munida dos perfumes da época e de algumas amigas que a acompanhavam, foi em direção
ao sepulcro que José de Arimateia havia cedido para que fosse o sepulcro do Mestre, na intenção de dar-lhe uma sepultura mais digna, que tinha sido tudo feito muito às pressas. E ela levava perfumes e atadura. Chegando lá, a pedra estava removida e os soldados meio que adormecidos, como que desmaiados. A gente imagina que deve ter havido uma explosão magnética, alguma coisa ali, mediúnica, magnética, espiritual, que removeu aquela pedra, porque elas iam imaginando no caminho como que elas iam fazer. Era impossível mulheres darem conta daquela pedra gigantesca. E os soldados romanos estavam meio que caídos no chão, então deve ter havido quase que uma explosão que mudou aquela pedra de lugar. Chegando lá, encontraram aqueles panos caídos, como se o corpo tivesse desmaterializado, na posição exata, sumiu, caiu o pano, a roupagem, né? Aquelas coisas que o cobriam ali. E elas entraram, né, aflitas, apavoradas, encontraram dois espíritos, um que estaria no pé e o outro na cabeceira. E eles perguntaram com vestes luminosas: a quem procurais? A Jesus de Nazaré? Ele não mais está aqui. Ele ressuscitou como ele o havia dito. Naquela época era, segundo os próprios dizeres de Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a palavra ressurreição entre os hebreus significava, na época, reencarnação, ou ressurgir no próprio corpo. Então diz ele que Lázaro teria ressuscitado, que voltou no próprio corpo, apesar de que nós sabemos que de fato ele não havia morrido. Ele estava num estado de letargia, que é um grau mais profundo do que a catalepsia, e Jesus o trouxe de volta, porque se nada tivesse sido feito, ele morreria de fato. Então a palavra ressurreição serviria para Lázaro. Para a maioria dos hebreus, exceto os saduceus, que eram materialistas, ressurreição significava para eles a reencarnação. Mas Jesus não estava reencarnado, ele havia partido para o mundo espiritual, havia voltado para o mundo espiritual, e de lá ele observava tudo e viu as mulheres correndo para Jerusalém e ali ficando Maria de Magdala com seu profundo amor, porque ela havia amado Jesus, que a libertou da presença de 7 espíritos obsessores. E ela havia aprendido a amar com toda a inteireza desse sentimento. Estava com tanta fé, e ali ela estava chorando, porque ela não entendia a situação. Ela saiu para o lado de fora chorando, quando ela ouviu passos e escutou, e olhou e viu ao longe uma figura, e com os olhos nublados de lágrimas, ela imaginou que era o jardineiro do local e disse: Senhor, aonde está o corpo do meu mestre? Diga-o que irei buscá-lo, porque ela estava confusa, não sabia o que tinha acontecido. Escutou aquela voz doce, veludosa, suave, que lhe falou: Maria. E aí ela reconheceu: Senhor, quis correr e ajoelhar-se aos seus pés, mas ele estava em espírito, não materializado. Ela já estava confusa, então ele a impediu: não, Maria, não me toques, porque se ela tocasse, ela não ia tocar nada, né? Ainda não fui para o meu pai, mas vá e diga aos meus irmãos que eu estou indo adiante deles para a Galileia. Ela
saiu dali numa alegria, e diz Humberto de Campos que foi aquela fé ardente, aquele puro amor da convertida de Magdala que propiciou a Jesus a manifestação espiritual que ele não estava conseguindo no meio dos seus amigos e discípulos aflitos, perturbados, envolvidos pelo medo, desesperados. E quando ela chega e conta a boa nova, a novidade de que o mestre tinha voltado, eles duvidaram dela. Não, mas logo para você, uma mulher que era pecadora, que estava dentro da prostituição, por que ele não apareceu para João, ou para Pedro, ou para algum dos outros companheiros? Eles também não estavam entendendo. Estavam ali reunidos na casa de Maria Marcos, tão aflitos e desesperados que todas as portas e janelas encontravam-se fechadas. E foi ali, naquele momento, em que Mateus faz questão de dizer que todas as portas e janelas encontravam-se fechadas, que ele surgiu no meio deles, na demonstração pura e simples de que era um espírito imortal que ali adentrou, porque se fosse um ser humano não conseguiria, com todas as portas e janelas fechadas. Era um espírito que se manifestou no meio deles. E aí foi aquela alegria, aquela maravilha, porque ele cumpriu a sua promessa de que em 3 dias reergueria o templo, que era ele mesmo, e demonstrou aos seus irmãos, seus discípulos, que a vida continua depois da morte. A morte desapareceu quando Jesus se manifestou em espírito em diversas ocasiões e momentos para demonstrar a continuidade da vida, com toda a sua beleza, com toda a sua luminosidade. Mas vieram tempos difíceis. O ser humano, quando o tempo passa, ele vai esquecendo as coisas. Vêm as reencarnações e a própria reencarnação que era aceita no cristianismo primitivo, ela praticamente foi abolida quando de um cisma provocado pelo então imperador romano por volta dos anos 550 depois de Cristo, mais ou menos, que era o Justiniano I, que tinha uma esposa que havia desencarnado, que era a Imperatriz Teodora, e que tinha sido uma mulher de uma vida irregular. Ela, quando se casou com Justiniano, que era general romano, ainda não imperador, apaixonadíssimo por ela, ela era uma meretriz. E Justiniano I, casando-se com ela, depois tornou-se imperador romano e, por conseguinte, ela imperatriz. E aí as pessoas falavam. Nossa, porque ela tinha uma vida muito difícil, inclusive ela perseguia aqueles que falavam da sua vida antiga. Ela condenava à morte muitos companheiros que falavam como que ela tinha sido, da sua vida de meretriz. E aí, como eles eram reencarnacionistas, começaram a falar: nossa, a Imperatriz Teodora, de certo, quando reencarnar, vai reencarnar numa posição muito dolorosa, porque ela vai ter que pagar todos os pecados e erros que ela está cometendo agora com esse poder. Isso chegou aos ouvidos da Imperatriz Teodora, que não gostava nada daquilo.
E na dificuldade de entendimento, ela achava que abolindo a crença, aboliria o fato, que se acabasse com a reencarnação, aquilo ia acontecer. E ela pediu então ao imperador Justiniano que eliminasse a reencarnação dos anais do cristianismo. E ele, que a amava profundamente, depois de alguns anos da sua morte, desejoso de cumprir a promessa que tinha feito para ela, ele conclamou o Papa da época para que ele retirasse dos anais do cristianismo, do catolicismo de então, a ideia da reencarnação. E o Papa negou-se. E segundo a história, ele foi com um exército da região de Constantinopla, onde ele governava, até Roma, cercou o Vaticano, levou o Papa e os bispos até Constantinopla e, cercados, eles foram obrigados. Ninguém sabe quem que deu o voto de Minerva, porque estava empatado de 3-3 a votação. O último voto que foi a favor do imperador, porque senão ele ia matar todo mundo lá dentro, ninguém sabe quem deu esse último voto, mas dali foi eliminada a reencarnação da crença católica. Desapareceu. Um povo restava, que era reencarnacionista, que era o povo cátaro, que seria os albigenses que nós estudamos na história. E os albigenses ou cátaros, eles se colocavam na região do sul da França, eram reencarnacionistas. E a região do sul da França florescia nos negócios. O conde de Toulouse coordenava tudo aquilo ali, era o comandante. Ela não pertencia à França, porque ele era o dirigente e dono daquela área inteira, era quase que independente da França, a área de Toulouse, no sul da França. Existem até monumentos na região de Toulouse, na França, para os cátaros, que eram os verdadeiros cristãos. E esses cátaros que viviam na região do sul da França, e os cristãos da época, os católicos, eles eram todos amigos. Floresciam os negócios, havia independência, as pessoas chegavam de diversas regiões do mundo e se colocavam ali. E os cátaros eram muito simples. Eles andavam com as vestes, parecendo as vestes que os franciscanos de Francisco usavam, né? Só que foi antes de Francisco ainda, por volta do ano 1100 que sucedeu isso aí. E eles andavam com uma corda amarrada na cintura, servindo de cinta, e carregavam o evangelho do apóstolo João. E quando eles visitavam as casas, como hoje nós fazemos muitos, o espiritismo visitando os doentes nas suas casas, algumas áreas do cristianismo católico e outros, eles levavam o evangelho de João, visitavam os doentes de casa em casa, faziam o evangelho, faziam a imposição de mãos, eram extremamente simples, extremamente frugais, uma grande parte até vegetariana na época. Embora isso não signifique evolução, nós sabemos, né? Jesus comia peixe. Então, a evolução é do ser, não é do que ele come, né? Mas eles entravam nas casas, faziam esses processos de cura, trabalhavam com a fitoterapia, ajudavam as pessoas, então todos eram amigos, tanto os católicos quanto os cátaros reencarnacionistas. Mas aí, como
os cátaros e a ideia da reencarnação dominava ali, e o catolicismo era muito pouco dominante, porque o povo fazia comparações, que os cátaros eram tão simples e as igrejas luxuosas, cobertas de ouro por dentro, com um fausto imenso e o povo na dificuldade, né? Isso é história, né? Não é crítica. E ali, então, houve por bem pelo Papa da época, Inocêncio, que eles tentassem doutrinar dentro do catolicismo o povo do sul da França. E foram para lá comitivas, uma delas do chamado São Domingos. E ali ele tentava doutrinar as pessoas, mas o que eles fizeram? O povo era inteligente na época, eles promoviam debates entre São Domingos e o chefe dos cátaros local. E como ele era reencarnacionista, as ideias lógicas sempre venciam. Então o povo ficava a favor dos cátaros, apesar de serem católicos. E então, certa feita, diz que São Domingos, irritado, falou que ia se retirar, mas aonde as palavras persuasivas não conseguiram convencer, o chicote conseguiria. Saiu dali e, na época, o Papa, então, organizou uma cruzada contra os cristãos, olha só, com a promessa de que aquele que desencarnasse lutando seria absolvido e entraria no reino dos céus, e dando a eles a possibilidade de fazerem o que quisessem. Então partiu aquele exército, o rei da França tinha interesse, porque aquela área era independente, ele queria anexá-la, e fizeram um exército conjunto dos cruzados e o do rei da França. E desceram para a região de Toulouse, que estava desprevenida, eles jamais imaginaram que aquilo podia acontecer. E a primeira cidadezinha cercada era um povoado chamado Béziers. Quem tiver interesse, isso está num livro muito bom, histórico, de uma historiadora, Elizabeth Clare Prophet, e se chama Reencarnação, o elo perdido do cristianismo. Já está esgotado, talvez no sebo possam encontrar. E ela conta ali, porque ela pesquisou dentro dos escritos oficiais da própria igreja e viu ali os relatos. E a primeira cidadezinha cercada por esse exército foi uma cidadezinha chamada Béziers, que tinha por volta de uns 3 a 5 mil habitantes, só bem pequenininha. E aí eles cercaram essa cidade e o bispo foi até lá fora conversar com eles, e eles falaram que se os habitantes da cidade denunciassem os cátaros, para que os cátaros fossem levados a eles, prisioneiros, para serem sacrificados, a cidade seria poupada. Caso contrário, todos morreriam. Aí você fica até emocionado, porque está nos anais da história do cristianismo, que o povo da cidade de Béziers, homens, mulheres, eles falaram assim: nós preferimos ser atirados vivos no mar para sermos comida dos tubarões do que denunciarmos um só amigo cátaro. Entraram na cidade, mataram todo mundo, não sobrou ninguém, inclusive as mulheres grávidas. E assim vai a história. Essas perseguições foram indo até que eles se refugiaram no castelo de Montségur, na região de Toulouse, que era um castelo quase inexpugnável, que durante quase 30 anos eles conseguiram, os cátaros ali restantes, que eram 200, sobreviverem. Mas
eles recebiam os alimentos por uma área íngreme, uma encosta. Até lembra um pouco a situação que aconteceu com Leônidas na Esparta, né? Os 300 de Esparta que foram denunciados, por onde poderiam cercá-los, né? Denunciaram um lugar que os persas não conheciam, e que foi ali então que conseguiram cercar o exército de Leônidas e derrotá-lo. Alguém que conhecia a localidade, depois de quase 30 anos, traiu os cátaros e mostrou aonde que chegava, como que eles conseguiriam cercar tudo e impedir que os víveres chegassem lá dentro. Então, quando eles ficaram cercados e impedidos de terem os alimentos, eles começaram a passar fome lá dentro. Não tinha mais comida, não tinha mais nada, e eles estavam morrendo de fome. Então a bandeira branca se levantou no castelo e eles já tinham armado 200 postes, os soldados, do lado de fora. Quando foi a conversa com o líder dos cátaros, eles disseram que jamais trairiam a crença que estavam tendo, né? Que nunca fariam isso. Então todos eles foram colocados nos postes e queimados. Existe o monumento aos queimados ali no castelo de Montségur, na França. Mas segundo alguns, 2 líderes cátaros conseguiram fugir, levando consigo o tesouro dos cátaros, que gerou esses filmes aí de templários, de tesouros, de não sei mais o que, né? Quando na verdade nós imaginamos que o tesouro seja o conhecimento da reencarnação, aquilo que eles sabiam, que eles estudavam, faziam comunicações mediúnicas com os espíritos. Eles fugiram e, segundo Elizabeth Clare Prophet, daí pode ter surgido a maçonaria e a Ordem Rosa Cruz, porque eles faziam tudo em segredo, simbólicos, que eles faziam as reuniões tudo secretas para evitarem as perseguições. Cerca de 100 anos depois, o último instrutor cátaro remanescente foi queimado, aí desapareceu a ideia da reencarnação, e nós vivemos momentos muito dolorosos e sombrios, porque nós conhecemos, é um ditado até popular, que a ignorância é a mãe de todos os males. Então houve um período negro de ignorância na história, que foi a Idade Média, né? Que obscureceu tudo, foi muito difícil. Mas aí nós recordamos, porque a ciência foi avançando a despeito de tudo. O ser humano progride, evolui nas múltiplas existências, e de certo modo até o materialismo se tornou um tanto quanto gritante no século XVIII, por aí, porque as pessoas esclarecidas não aceitavam mais determinados dogmas e imposições, porque não era racional, e as igrejas não dominavam mais. Aí nós vemos então no livro Cartas e Crônicas uma história belíssima, que está ali relatada pelo irmão X, pela psicografia do Chico Xavier, que é Kardec e Napoleão. Não sei se vocês já viram. Gente, aí nós temos ideia da grandeza extraordinária do espírito de Allan Kardec. É uma página que vale a pena ser lida, porque conta ali, irmão X, que era 31 de dezembro
de 1799. Ia começar o novo século, o século XIX, 1800 ia começar. E no coração da latinidade estavam reunidos no mundo espiritual espíritos que tinham trabalhado para o progresso da Terra em todos os setores, religiosos, que foram santos, desencarnados. Então havia uma pleiade de espíritos maravilhosos ali, Sócrates, Platão no plano mais elevado, né? Giordano Bruno, Catarina de Siena, Teresa de Ávila, Santo Agostinho, Fénelon. Ele cita assim vários espíritos. E num plano mais inferior, também espiritual, estavam ali os guilhotinados da Revolução Francesa, a Rainha Antonieta, né? Estavam ali alguns grandes da época, estava ali Voltaire, Rousseau. E quando chegou um certo horário, mais ou menos poucos minutos antes da meia-noite, diz que clarins se voltaram para o mais alto, e um clarim se fez ouvir, e vieram do momento do sono na Terra, trazidos para aquele instante, espíritos que estavam reencarnados no planeta. Então eles trouxeram Napoleão Bonaparte, trouxeram Pestalozzi, Fulton, Faraday, uma série de espíritos que estavam reencarnados ajudando no progresso da Terra. E o lugar diz que estava assim, com legionários romanos, espíritos, né, enfileirados, e um trono que estava preparado. E quando Napoleão veio trazido, eles estavam assim, meio que com dificuldade, porque estavam sendo trazidos reencarnados, a maioria deles com os olhos repletos de lágrimas. Diz o irmão X que o Napoleão, ele estava pálido, mas não com os olhos lacrimosos como os outros companheiros que ali foram trazidos. Mas os legionários, os generais da antiga Roma, se aproximaram dele e com todo cuidado levaram até o trono e o sentaram naquele trono que estava preparado. Aí os clarins se voltaram para mais alto e tocaram, e uma escadaria, como se fosse uma escadaria de luz, desceu das regiões mais elevadas e vinha até ali, naquele recinto espiritual que estava na área ali da Europa, entre a França, Espanha e Portugal, né, coração da latinidade, mais na França. E ali, descendo por aquela escada de luz, seres que pareciam astros de luz, que quando tocavam o chão adquiriam a forma humana, porque pareciam luzes estelares. Aí um deles chamou a atenção pela beleza espiritual. Quando ele tocou o chão, ele tinha uma tiara luminosa na cabeça e na mão direita um cetro de luz, os olhos ternos. E naquele momento que esse espírito tocou o chão, os outros se ajoelharam. E foi aí que Napoleão, cedendo à emoção, levantou-se e, chorando, foi até onde ele estava e ajoelhou-se nos pés dele. Esse espírito luminoso levantou Napoleão para abraçá-lo, e quando ele assim o fez, diz que uma voz veludosa e suave e enérgica ao mesmo tempo fez-se ouvir naquele momento: Napoleão, ouve a voz que te fala. E aí começou a conversar com ele. César do passado, né? E nós vemos que, por essa história, que o Napoleão foi o Júlio César, o imperador antigo de Roma.
foste colocado nesse momento da humanidade para preparar os caminhos para o meu discípulo que irá adentrar a reencarnação nos planos do mundo para a nova era cristã que se vai iniciar. Nós convidamos a lerem, porque é belíssimo o modo como o irmão X coloca aquilo ali. E o Espírito vai dizendo a Napoleão que ele deveria vencer os desejos de poder e mando que um dia o colocaram como uma espécie de Deus no passado. Que ele foi colocado naquela situação de poder pelas forças divinas para que ele provocasse uma conciliação na Europa, criasse um campo propício de paz para que o discípulo do Cristo pudesse ali conseguir o seu intento de renovar a humanidade pela crença nova do cristianismo que viria, trazendo a ideia da reencarnação de volta e trazendo o cristianismo aos moldes do passado. E aí, quando essa voz cessou, diz o irmão X, que era o espírito de verdade, que se afastou com a falange, e ali ficaram aqueles que estavam no recinto, e Allan Kardec, que seria esse ser maravilhoso com a tiara de luz e o cetro, pegou carinhosamente Napoleão nos braços e o levou de volta ao leito na terra. 1800 começava. Mas quando do advento da reencarnação de Allan Kardec, em 1804, ele, saindo do mundo espiritual e reencarnando, assim como diversos companheiros dele, Napoleão ficou sem a presença daquele espírito luminoso e se deixou envolver de novo pelo desejo de mando, e cerca de uns 2 meses depois do nascimento de Kardec, ele se colocou como imperador da França, tendo levado até lá o Papa da época para coroá-lo. E aí termina a história dizendo que, com toda essa grandeza, Napoleão foi colocado dentro de uma ilha solitária, depois que ele perdeu as batalhas, para que ele pudesse raciocinar. E que Allan Kardec, dentro da sua humildade, na veste de um simples professor, cumpriu integralmente a tarefa que lhe fora consagrada. Ainda dá tempo de falar um pouco? Então nós vamos hoje rememorar que nós estamos no dia 18 de abril, 164 anos, né? Que foi lançado o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. E tem uma história muito bonitinha, que nós já lemos há alguns anos, que foi psicografada por Chico Xavier, quando faziam 10 anos que Allan Kardec havia lançado o Livro dos Espíritos. Quem conhece vai relembrar, é muito lindinha essa história. Kardec estava muito cansado, sentou-se na poltrona da sua casa e ficou rememorando 10 anos que o Espiritismo havia iniciado no mundo, 18 de abril de 1857, a data de lançamento do Livro dos Espíritos. E aí ele pensava com ele mesmo, será que tinha valido a pena todo o sacrifício, tudo que ele enfrentou até aquele momento pela ideia do Espiritismo, porque ele havia desgastado toda a sua vida nesse trabalho de amor. E quando ele estava assim meditando, bateram à porta, a sua esposa Amélie abriu e veio lhe trazer
um presente, um embrulho que lhe veio pelo correio, o carteiro deixou ali com eles. E ele abriu e estava ali um livro, o Livro dos Espíritos, com uma encadernação de couro escrito em letras de ouro, o Livro dos Espíritos. Ele abriu e estava escrito assim: esse livro salvou minha vida, leia-o. E embaixo, escrito assim: esse livro também salvou minha vida, muito obrigada. E escreveu Pierre. Aí tinha uma carta junto. E essa carta contava o que aconteceu com o Pierre. O Pierre dizendo a Kardec que ele tinha uma esposa que ele adorava, que se chamava Antoinette, que eles se amavam profundamente. E que a Antoinette, ela foi vitimada por uma tuberculose. Ela ficou doente, começou com aquelas hemoptises, né, com aquela tosse seguida de uma hemorragia, e ela acabou desencarnando. E quando isso aconteceu, ele ficou num desespero imenso, porque aquela que era a luz da sua vida não estava mais presente. Então ele queria morrer também, para poder encontrar com ela, porque era essa visão que ele tinha. E ele arquitetou o plano de como que ele ia fazer. Ele não sabia nadar. Ele pensou então em ir até o rio Sena e se jogar da ponte lá embaixo no rio, que aí ele ia morrer e ia encontrar a esposa que ele adorava, sua Antoinette. E assim ele o fez. Era uma noite que estava neblinosa, pouquíssima gente na rua, uma escuridão. Então ele aproveitou aquele dia e foi em direção à ponte do rio Sena. Quando ele apoiou-se para pular, ele pegou no livro a mão dele naquela escuridão. Ele falou: ué, mas o que um livro faz aqui numa hora como essa? Aí passou a vontade de pular e cometer aquele suicídio. Ele resolveu ver aquilo lá, né? Foi debaixo de uma lamparina, no meio daquela neblina, uma escuridão, aquelas luzes da época, né? Que era meio uma lamparina num poste. E olhou o livro assim, o Livro dos Espíritos. Abriu o livro: este livro salvou minha vida, leia-o. Aí ele foi então de volta para casa, começou a ler o Livro dos Espíritos e termina a missiva agradecendo a Kardec, porque ele compreendeu que se ele tivesse abreviado a vida como ele desejava, aí sim ele não encontraria tão fácil a sua Antoinette, que ele tanto amava, que ele ficaria distante dela por muito tempo. E termina dizendo: esse livro também salvou minha vida, leia-o. E aí Kardec, serenamente, depois de suas elucubrações naqueles 10 anos depois do Livro dos Espíritos, ele pensou: valeu a pena, porque salvou alguns, não é? Então quantos milhares de outros? Valeu a pena. Então, nós hoje somos agraciados por essa bendita luz que é o Espiritismo, que é um hino de amor de Jesus a nós, seres da terra. E nesse momento angustioso que nós estamos vivendo, é hora de o amor vencer, para que o medo desapareça. Somente amando o medo desaparece, nós comentamos antes. E aí nós estamos vendo os trabalhos de amor crescendo, graças a Deus. Fica então aqui a nossa gratidão profunda a esse espírito maravilhoso que foi Allan Kardec,
que cumpriu integralmente sua missão de amor na terra, em nome do Mestre amado que o designou, e cuja grandeza nós temos a pálida ideia nessa passagem de Cartas e Crônicas de Kardec e Napoleão, quando ele descreve a beleza extraordinária do espírito de Allan Kardec, a grandeza dele. Então, que nós possamos aprender, ter coragem nas horas difíceis, termos Jesus como nosso lampadário de esperanças e o conhecimento como a nossa bênção para conseguirmos ir em frente, sustentados pela fé e pela coragem. Porque, como diz o irmão Humberto de Campos, no Boa Nova, foi somente a fé ardente e o amor puro de Maria de Magdala que permitiu que Jesus pudesse, naquele momento, aparecer para os seus companheiros e para ela mesma antes, ali no sepulcro. Por causa daquele puro amor que venceu as trevas que imperavam naquela hora angustiosa de sofrimento e dor. Então nós precisamos vencer essa hora angustiosa da terra, fazendo o amor subir tão intensamente que ele com a sua luz varre a área da psicosfera sombria de medo que envolve o planeta. E que o amor possa vencer. Nossa, muito obrigada. Muita paz a todos. Pegamos o final da palestra da Jane, e que já nós conhecemos a história, por sinal muito linda essa história do Livro dos Espíritos, né? Que vem trazer o consolo para nós e a esperança. Por isso que quando Jesus esteve aqui, ele disse que nos mandaria o Consolador, que é uma doutrina que consola, que nos dá esperança, que a vida continua e evita muitos erros que nós possamos fazer na nossa caminhada terrena. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade que tivemos nesta manhã de trabalho. Trabalho no rádio, trabalho aqui na casa. É a doutrina espírita sendo divulgada, Senhor. Então nós te rogamos que nos dê força, coragem e resignação para que nós possamos continuar levando adiante essa mensagem de esperança aos corações aflitos, aos corações ainda que não conhecem a tua doutrina e o teu amor.